Capítulo 319, Impasse. Tradução, GP Revisão, Reisel. Toda a cadeia de montanhas fervia de raiva neste momento. Inúmeros praticantes observaram em choque quando Lindor entrou diretamente na fenda misteriosa do Yin Sombrio. Esse tipo de ação estava praticamente clamando diretamente a morte. Aquele lunático, entrando na fenda misteriosa do Yin Sombrio, só pode significar morte certa. Um sujeito tão cruel, que não está disposto a devolver o tesouro para o culto do fantoche fantasmagórico, mesmo que ele morra. Tanchá provavelmente vai explodir de raiva. Numerosos sussurros e ruídos ecoavam sem parar pelo céu. As ações de Lindor estavam fora das expectativas de todos. Ninguém esperava que ele realmente escolhesse esse tipo de morte depois de lutar por tanto tempo. Bastardo, você se atreve. Observando o Lindor que se lançara em direção à fenda misteriosa do Yin Sombrio, um choque momentâneo apareceu claramente no rosto de Tanchá. No entanto, logo depois disso, a fúria explodiu de seus olhos quando um rugido ressoou pelos céus. Tanchá não podia se dar ao luxo de perder a razão naquele momento. A fenda misteriosa do Yin Sombrio era um lugar de morte e nem mesmo ele ousava entrar. Se Lindor realmente entrasse, mesmo se ele morresse ali, o tesouro também seria perdido lá dentro. Este era um resultado que Tanchá não estava absolutamente feliz em ver. Plop! Fúria e alarme encheram o coração de Tanchá. Assim que ele estava prestes a se mover, sua pele ficou vermelha de repente quando ele vomitou um bocado de sangue fresco sob os olhares chocados da multidão. Meu Deus, Tanchá está realmente ferido. Deve ter sido causado por Lindor anteriormente, um poder tão aterrorizante, uma arte marcial tão surpreendente, para realmente prejudicar até mesmo um estágio avançado da manifestação Tanchá. Ao ouvir aqueles inúmeros gritos de alarme, a expressão de Tanchá ficou extremamente escura quando ele limpou o sangue no canto da boca. Anteriormente, quando ele confrontou diretamente a desolação do grande dedo celestial aprisionador de Lindor, ele tinha sido levemente ferido e estava suportando a força. No entanto, depois de ficar tão surpreso com as ações de Lindor, que sua alma quase deixou seu corpo, ele ficou furioso, resultando em seus ferimentos vindo à tona. No céu, as expressões de Muley e Uso eram sulins enquanto assistiam à cena. Eles trocaram olhares e viram nos olhos um do outro que ambos estavam muito abalados com isso. Mesmo com os seus poderes combinados, provavelmente seria uma luta difícil para derrotar Tanchá. Por isso, nunca imaginaram que Lindor seria capaz de ferir Tanchá. Esse tipo de poder era realmente assustador. Parem ele! Depois de vomitar um bocado de sangue, Tanchá não podia mais ser incomodado, e até mesmo deu alguns gritos. O assunto de hoje quase o deixou louco. Depois de reunir todo o culto do fantoche fantasmagórico, ele não apenas não quebrou o selo como também revelou a existência de seu tesouro. Além disso, a coisa que realmente o enfureceu foi que seu tesouro foi eventualmente arrebatado por Lindor. Claro, quando ele viu Lindor indo para a fenda misteriosa do Yin Sombrio, essa insanidade se transformou instantaneamente em desespero. Uma vez que aquele jovem corria para a fenda misteriosa do Yin Sombrio, então ele definitivamente estaria morto sem sequer deixar para trás seu cadáver. Mais importante ainda, esse tesouro também desapareceria e todo o seu trabalho duro teria ido pelo ralo. Quando ele ouviu o grito maníaco de Tanchá, os vários praticantes de elite culto do fantoche fantasmagórico se precipitaram rapidamente. No entanto, neste momento, Lindor precipitou-se imprudentemente para o espaço acima da fenda misteriosa do Yin Sombrio. Finalmente, bem na frente de seus olhos, ele se dirigiu para a fenda misteriosa do Yin Sombrio, antes de desaparecer dentro dela em miras momentos.
No entanto, assim que Lindó desapareceu na fenda misteriosa do Insombrio, o rosnado profundo e parecido com uma fera de Lindó ecoou de repente de dentro da escuridão, antes de ricochetear no horizonte. Techá, enquanto eu Lindó não morrer, vou me certificar de que seu culto de marionete pague essa dívida em sangue. Quando ele viu Lindó desaparecendo naquela interminável fenda misteriosa do Insombrio, Techá ficou imediatamente enfurecido. Então, seus olhos ficaram vermelhos como um jogador que perdera tudo. Desgraçado! Todos vocês são inúteis. Quando viram Techá, que estava tão enfurecido até que quase perdeu a cabeça, todos os praticantes do culto do fantoche fantasmagórico ficaram timidamente de lado, pois não ousavam falar nada. Eles pararam nas extremidades da fenda misteriosa do Insombrio, enquanto olhavam para o local. Neste momento, incontáveis fluxos do frio do fim da Terra jorravam de dentro antes de formarem uma turbulência poderosa o suficiente para abater qualquer praticante do estágio da manifestação. Quando Lindó entrou nela, ele provavelmente foi feito em polpa de carne. Depois de perder a calma e ficar enfurecido por algum tempo, Techá acabou se acalmando. Seu rosto estava escuro enquanto ele pairava nas bordas da fenda misteriosa do Insombrio, seus olhos brilhavam enquanto ele olhava para a turbulência do frio do fim da Terra. Depois de hesitar por um tempo, ele finalmente não teve coragem de entrar. Com relação aos perigos da fenda misteriosa do Insombrio, ele estava muito ciente do perigo. Líder da seita, agora, Lindó provavelmente morreu lá dentro. Quando viram Techá acalmar-se um pouco, os anciões superiores esquerdo e direito finalmente ousaram falar com cautela. Se ele está vivo, eu quero vê-lo, se ele está morto, eu quero ver seu corpo. O rosto de Techá era tão sombrio e frio que ele parecia querer engolir alguém. Foi extremamente assustador. Quando ouviu suas palavras, os anciãos da esquerda e direita riram involuntariamente dolorosamente dentro de seus corações. Depois de pular na fenda misteriosa do Insombrio, era impossível alguém preservar o cadáver. Reúna todos e penteie pelas bordas da fenda misteriosa do Insombrio. Mesmo que o frio do fim da Terra na fenda misteriosa do Insombrio seja extremamente poderoso, ainda há uma vedação no tesouro e deve ficar bem. Se nos posicionarmos no perímetro, certamente conseguiremos encontrá-lo. Techá obviamente entendeu que suas palavras eram um pouco infantis, pois ele imediatamente respirou fundo e falou friamente. Sim. Quando ouviram suas palavras, os anciãos de esquerda e direita apressadamente responderam. Agora, isso era tudo que eles podiam fazer. Embora Lindó tivesse a coragem de pular nessa fenda misteriosa do Insombrio, eles não tinham a mesma coragem. Este pequeno bastardo saiu fácil. Techá começou a entrar na fenda misteriosa do Insombrio, escura como breu, sem um traço de luz, enquanto cerrava os dentes e dizia. Então, ele acenou as mangas antes de se virar a contragosto. Assim que Techá partiu, a situação tornou-se cada vez mais caótica. Os olhos dos praticantes de elite ao redor brilhavam e eles decidiram não partir imediatamente. Em vez disso, suas figuras desceram antes de formarem grupos e vasculharem as bordas da misteriosa fenda misteriosa do Insombrio. Evidentemente, eles tinham o mesmo pensamento que Techá e queriam ver se tinham sorte suficiente para encontrar o tesouro. Depois de uma alarmante luta que destruiu a Terra, tudo finalmente se concluiu depois de Lindó ter entrado na fenda misteriosa do Insombrio. No entanto, muitos deles sentiram-se arrependidos por não terem conseguido discernir a verdadeira identidade desse misterioso tesouro. Felizmente, a feroz e intensa batalha desta noite fez com que eles sentissem que esta viagem havia valido a pena.
Evidentemente, depois desta noite, o nome de Lindó certamente chocaria completamente toda a grande província desolada. Baseado em sua própria força, ele foi capaz de lutar contra todo o culto do fantoche fantasmagórico e conseguiu lutar contra Tesha, que estava no estágio avançado da manifestação, e até mesmo o feriu. Tal resultado glorioso foi suficiente para classificar Lindó entre as elites da grande província desolada. De fato, mesmo se comparado aos famosos praticantes de primeira linha da grande província desolada como Tesha, Muley e Uso, ele não perderia nada. A luta desta noite fez com que toda a grande província desolada se lembrasse do seu nome e de sua figura jovem e estelar. Assim, quando toda a cordilheira misteriosa do Insombrio desceu ao caos, Lindó também estava em apuros. Depois de entrar na fenda misteriosa do Insombrio, ele finalmente entendeu por que essa área era o local de descanso final para vários praticantes de elite. Fluxos do Tifrio do fim da Terra varriam de todas as direções, e cada fluxo do Tifrio do fim da Terra era tão poderoso quanto o ataque de um praticante da manifestação. Quando colidiram violentamente, a turbulência resultante foi ainda mais aterrorizante. O poder Yuan protetor ondulando no corpo de Lindó só foi capaz de protegê-lo contra 3 correntes do Tifrio do fim da Terra antes de se dissipar completamente. Então, o Tifrio do fim da Terra bateu em seu corpo, exatamente como um tesouro da alma penetrante e de alta qualidade, enquanto ele deixava diretamente rastros de sangue no corpo de Lindó. Em poucos minutos, seu corpo estava coberto de sangue fresco. Rosnado. Xiao Ouyan agitava suas asas sangrentas tentando desesperadamente proteger Lindó. Mesmo que seu corpo estivesse cheio de escamas parecidas com sangue, numerosas faíscas continuamente se acendiam, enquanto seu grunhido aterrorizante se espalhava na escuridão. Estava completamente escuro dentro da fenda misteriosa do Insombrio. Lindó foi incapaz de discernir em que direção ele estava indo e ele só podia andar de forma imprudente. No entanto, vagar dessa forma imprudente na fenda misteriosa do Insombrio indubitavelmente levaria ao seu destino. Portanto, ele não perseverou por um longo tempo, antes que um jovem e uma fera fossem atingidos por uma turbulência extremamente gigantesca do Tifrio do fim da Terra. Estrondo. No instante em que foram atingidos, Lindó vomitou um bocado de sangue, e parecia que seus órgãos internos haviam sido deslocados. No entanto, o que causou a mudança drástica do rosto de Lindó foi o fato de ele e o Xiao Ouyan terem sido violentamente separados devido a essa turbulência. Um homem e uma fera desapareceram rapidamente na escuridão antes de perderem a visão um do outro. Xiao Ouyan. Quando ele viu Xiao Ouyan sendo arrancada por essa turbulência, os olhos de Lindó estavam prestes a rasgar. No entanto, antes que ele pudesse ir, outra onda de turbulência o atingiu. Então, a misteriosa armadura da Terra em seu corpo foi finalmente incapaz de aguentar mais, pois explodiu com um estrondo. Baz baz. Incontáveis feridas sangrentas estavam espalhadas pelo corpo dele, enquanto Lindó vomitava outra bocado de sangue. Contra a incontrolável turbulência do Tifrio do fim da Terra, o seu sentido finalmente começou a diminuir. Baz baz. No entanto, assim como a consciência de Lindó estava prestes a cair na escuridão, um som peculiar ecoou de repente. Então, um quente brilho branco leitoso emergiu lentamente de dentro de sua palma, antes de se transformar em um casulo brilhante e envolver seu corpo. Embora aquele casulo parecesse fraco, até mesmo a turbulência do Tifrio do fim da Terra, que os praticantes do estágio da manifestação não podiam suportar, apenas fez o delicado casulo vibrar suavemente. Sob a proteção do casulo brilhante, o corpo de Lindó desceu lentamente antes que ele finalmente desaparecesse naquele abismo sem fim.